Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do MagnetCast, um podcast que trata de marketing de conteúdo, estratégias para Instagram e vendas, né? Uma coisa complementar à outra. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista especialista em marketing, sou também professora da graduação no curso de marketing digital e da pós-graduação em comunicação e meios de expressão corporativo e tenho uma empresa há 7 anos que está focada em produzir conteúdo online e offline, claro que a maior demanda do online, mas que tem essas duas funções. E estou aqui com a Sá, minha parceira. Sá, se apresente também. Legal, obrigada, Vi. Bom, eu sou a Sabrina Moreira, eu sou a parte de vendas aqui desse podcast, porque sou especialista em vendas, sou psicóloga, sou formada em gestão comercial também, e tenho uma vivência longa aí, ao longo de muitos anos, com vendas. Então, a dor do vendedor, eu senti na pele por muitos anos, sigo sentindo, né? A gente que é empreendedora, segue sentindo na pele essa dor. E eu sou criadora do método Vendedor Estrela, que é o método de treinamento de vendas, que já ajudou aí várias empresas a vender com mais propósito, com mais técnica e com mais efetividade. E também sou diretora-geral da Escola de Líderes do IBRAXIX, que é o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes. E estamos aqui hoje, no nosso segundo episódio do MagnetCast, para falar sobre um tema que, puxa, muito pertinente a gente falar sobre como as vendas e o marketing de conteúdo podem transformar os negócios. Realmente, né? São dois elementos aí poderosíssimos para transformar um negócio. Então, quero começar perguntando para você, Vi, por que o marketing de conteúdo e como o marketing de conteúdo pode transformar o negócio de alguém? Então, assim, Sá, para começar, a gente precisa entender que o marketing de conteúdo é uma estratégia do marketing que utiliza da produção de conteúdo, daquilo que você vende, daquilo que você sabe, do teu conhecimento, para informar outra pessoa e, com isso, aumentar a percepção dela de que ela... Opa, eu preciso daquele serviço, eu preciso daquele produto. É exatamente essa dor que eu tenho e essa coisa aí que ela tá falando vai sanar, vai resolver a minha dor. Uhum. Então, essa é a finalidade do marketing de conteúdo. A gente vê muito hoje falar sobre marketing de conteúdo por causa da era digital, por causa do boom das redes sociais. Então, sim, o marketing de conteúdo se popularizou com as redes sociais, uma vez que cada um tem na palma da mão a possibilidade de produzir o próprio conteúdo. Uhum. Mas o marketing de conteúdo existe desde que o mundo é mundo, com outras... As pessoas só não tinham tanto acesso. Exatamente. Por conta disso, não tinha tanta criação e tanta inovação nesse sentido, porque não era tão acessível quanto é hoje. Exatamente. Antigamente, o marketing de conteúdo ficava centralizado em profissionais como os assessores de imprensa, os jornalistas, os publicitários. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada um faz a sua propaganda, faz o seu marketing. Inclusive, assim que se diz, né? Eu preciso fazer o meu marketing, né? Sim, sim. Então, hoje em dia, isso realmente ficou mais acessível a todos. Pessoas que nem entendem da estratégia, que nem sabem o porquê, se espelham em outras que estão dando certo e acabam dando certo também. Uhum. Então... E por que isso pode, né, transformar o negócio de alguém? Porque hoje a principal tela é a que está na palma da nossa mão. Uhum. Antigamente as pessoas chegavam do trabalho, jantavam assistindo televisão ou jantavam e depois se reuniam as famílias ali à frente de uma tela chamada televisão. E ali ficavam presas a uma programação, que era uma novela, um jornal, e que no meio do tempo passavam propagandas, e elas conheciam os produtos e os serviços nessas propagandas que passavam ali. Hoje, mesmo que a televisão esteja ligada, o celular está na palma da mão. Sim. E você consome conteúdo o tempo inteiro, à medida que você está ali rolando o feed do Instagram, por exemplo. Eu falo do Instagram porque hoje é a rede social mais comercial que existe, né? Uhum. Não tô falando do corporativo. Corporativo a gente já vai pro LinkedIn. Uhum. Tô falando do comercial mesmo, do vendas. O Instagram é a rede social mais comercial que tem. Mas mesmo o LinkedIn, quem vai contratar alguém pelo LinkedIn, dá uma espiadinha no Instagram daquele profissional para entender um pouco mais a fundo, porque o LinkedIn vai estar muito, vai ter uma roupagem muito corporativa, e o Instagram a pessoa vai estar mais
mas ela mesma gera uma conexão maior e você consegue entender melhor, né? Então... Existe até um meme, né? A foto do LinkedIn e a foto do Instagram. Sim. Porque o posicionamento é diferente. A gente usa tons de voz diferentes em cada rede social, entendendo o contexto daquela rede social e como eu devo me apresentar ali ou apresentar o meu negócio nessa rede social. Então, se ali é a primeira tela do brasileiro ou da sociedade de uma forma geral, hoje o celular é a primeira tela, por que cargas d'água uma pessoa não pensa em divulgar o teu negócio ali? Sim, de graça? Por que você não está lá? Né, para quem não tá. Ah, mas eu preciso patrocinar, não é de graça. Calma lá, aí a gente já entra numa outra esfera, que é, antes, para você estar na TV, você precisava pagar, e pagar muito caro. Você já foi comercial de uma rádio, sim, né? Sim. E de outros veículos. Então, de outros... Rádio, TV, vários veículos. Exatamente. Então, pagava-se caro, e ainda paga-se caro, para você ocupar ali um espaço nobre, ou que seja um espaço até não tão nobre, numa programação de um veículo como esse, né? Se você gratuitamente pode estar no Instagram, é claro que todos podemos estar gratuitamente no Instagram, mas se eu quiser atingir mais pessoas, eu devo pagar. E não tem nada de errado nisso. Errado está o pensamento de que, o Instagram quer que eu fique pagando. Sim, ele quer que você fique pagando. É um negócio, o Instagram é um negócio, é um veículo como uma TV. Então, não está... Até porque conforme você paga, mais ele entrega. Então, existe uma troca justa. Certo? Existe. Quanto mais você pagar, mais ele vai distribuir. Existe. Claro que seria muito ideal que a gente conseguisse atingir muitas pessoas organicamente, né? E isso é possível, mas ainda assim, se você paga, você atinge muito mais. Recentemente, a Boca Rosa fez um lançamento e ela atingiu lá números estratosféricos organicamente. E ela se gabou por ter conquistado aqueles números organicamente. Maravilha. Mas se ela tivesse patrocinado, ela teria atingido números muito mais relevantes. Então, sim, estar no Instagram não é só aquilo de mostrar minha vida, de ser blogueira, de ficar no lifestyle ali. Não. Se você tem um negócio, seja ele qual for, você precisa estar no Instagram. Só fazendo um gancho, Sá, existem alguns tipos de serviços, por exemplo, dedetização, que você não vai procurar no Instagram conteúdo sobre baratas, ratos, cupins. Você não vai procurar conteúdo sobre isso. Ou, por exemplo, um chaveiro. Quando você chega em casa e perdeu a tua chave, você vai procurar no Google chaveiro. Você não vai procurar no Instagram conteúdo sobre chaveiros, né? Então, existem alguns serviços, mas são pouquíssimos, que ainda não fazem tanto sentido assim estar ali no Instagram. Mas mesmo esse caso da dedetização que eu falei, ainda é possível trabalhar um conteúdo nele, sim. Sim, só que aí vai exigir mais criatividade, fazer isso de uma forma mais inovadora. Exatamente. Para que haja uma relevância. Agora, se o seu negócio não é um desses que eu citei ou semelhante a esses que eu citei, eu ainda te pergunto, por que que você ainda não está no Instagram? Tem que estar. É uma forma de divulgação. E eu falo mais, vejo isso diariamente no meu trabalho junto a alguns clientes. Clientes que vêm para o Instagram e que não tinham vindo antes, né? Chegam, percebem a diferença e falam, como assim? Da onde está vindo tanta gente? Então, é realmente importantíssimo estar ali. E é importante estar ali, mas estar ali de uma forma vendedora, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Vi. Eu até lembrei de um caso enquanto você falava. Eu tenho uns amigos que têm loja de instrumentos musicais, e é uma loja super renomada na cidade e tal, e ele faz stories com os produtos. Mas não tem ninguém apresentando os produtos, falando dos produtos. Esses dias eu até falei pra ele, né? Mandei ali no direct, falei, você tinha que aparecer, você tinha que falar e tal. Dele, não gosto, vai os produtos, porque são produtos incríveis, né? Instrumentos sensacionais e tal. Ele mostra ali, às vezes põe o valor, e quem se interessa. O quão importante é que haja uma humanização desse conteúdo? Ou seja, só a foto do produto já é suficiente para vender?
Ou é importante, fundamental, imprescindível que haja uma explicação, que haja uma ação de venda mais humana, mais efetiva? O que você acha? Bom, a gente precisa lembrar, até o que eu falei no outro episódio, né? A gente precisa lembrar o seguinte: redes sociais são feitas de pessoas, e pessoas se conectam a pessoas. Então, logo, se você vai vender um produto, esse produto precisa mostrar a sua funcionalidade para pessoas, né? Então, não precisa necessariamente ser o dono da loja, porque o dono da loja quer que a loja tenha um posicionamento mais impessoal, talvez, não quer aparecer, é uma pessoa que não gosta desse tipo de visibilidade. Então, ok. Mas vamos pegar uma grande marca, Coca-Cola. O dono da Coca-Cola aparece nas redes sociais? Não. Não, eu nem sei quem é o dono da Coca-Cola, quem foi que criou, se ele ainda tá vivo. Não sei, e não, ele não aparece. Não aparece hoje o CEO da Coca-Cola América Latina, por exemplo. Não aparece. O que aparece são garotos propaganda. Pessoas. Então, se o exemplo que você deu, uma loja de instrumentos musicais, né? É interessante ter a foto da guitarra? Mas mais interessante vai ser um vídeo bem produzido de um cara tocando aquele instrumento, uma música que você para ouvir, que você entende, o músico vai entender, né? A acústica daquilo, como que é. Então, ou seja, elementos que vão gerar conexão e vão gerar esse desejo de consumir. Exatamente. E com isso, inclusive, contar histórias, né? Porque não pegar um músico, por exemplo, que está em ascensão, que ainda não tem tanta visibilidade, mas que tem uma certa ascensão, e mostrar uma turnê. Um influenciador, claro. Para ir na loja, dizer das novidades e por que ele é cliente de lá. Legal, fica essa ideia. Exato. Pro meu amigo aí. E, Sá, aproveitando o gancho, então, da loja, né, que você trouxe, e também da pergunta que você me fez, eu te devolvo. Por quê? Como, né, que as vendas transformam os nossos negócios hoje em dia? Bom, primeiro que não existe negócio que caminhe sem vendas, né? Então, assim, isso já é um ponto que eu acho que ninguém discorda. A venda é o coração de qualquer empresa, de qualquer negócio, é ela que vai bombear para todo o resto. Então, não importa se você tem um excelente produto, um excelente serviço, mas se você não sabe vendê-lo, né? E estar presente em redes sociais e criar bons conteúdos, né, de marketing faz parte dessa venda, com certeza, é a prévia dessa venda. Mas a venda é o que vai fazer com que as pessoas de fato conectem que você vende aquilo, outra pessoa vende aquilo, ou seja, produto e serviço, muitas pessoas fazem, certo? Muitas empresas oferecem. Voltando na minha história, loja de instrumento musical, tem muitas na cidade. Mas por que eu vou naquela? Por que eu não vou em outra? Por que a minha loja é melhor? O que eu tenho de diferencial aqui, além dos produtos? É o meu atendimento? Será que eu tenho formas de pagamento diferenciadas? O atendimento geralmente é um ponto, assim, que pesa mais do que qualquer outra coisa. Tá? Então, a menos que você queira comprar, eu quero comprar um tênis Nike do modelo X. Aí você vai lá na internet, compra e não importa quem que tá te vendendo, quem que tá te atendendo, você vai buscar um site confiável, beleza. Mas isso é para quem tá muito decidido que quer aquele tênis Nike daquele modelo. Provavelmente porque talvez ele até já passou numa loja física, conversou com o vendedor explicou alguma coisa a respeito do tênis, ou ele já viu um influenciador falando sobre aquele tênis, ou o atleta que ele gosta usa aquele tênis. Sempre tem uma pessoa na ponta. Então, a venda vai fazer com que o teu negócio cresça de forma mais saudável, mais sustentável, e quanto mais profissional e processualizada for essa venda, mais previsível também vai ser esse crescimento. Tá? Então, você vender, a história do orgânico, o termo orgânico, a gente pode usar aqui na venda também, né? Você vender, assim, organicamente, né? Vou avisar os meus amigos, eu tô aqui, né? Quem precisar, me chama aí. Isso é uma venda orgânica, né? Fazendo uma analogia ali
com o Instagram. Mas você ter processo, você ter, como seria no Instagram, né? Você saber que você precisa investir X valor, X tempo, um X formato, isso na venda é a mesma coisa. Você ter ali um CRM para organizar os teus contatos, você ter uma estratégia de nutrição dos teus leads, aqueles que não compraram com você, como que você vai fazer esse follow-up, esse acompanhamento, você munir os teus funcionários, a tua equipe, de técnicas de vendas, para que quando esse cliente chegar até você, você não perca a venda. Porque isso acontece muito. De repente, você faz um excelente Instagram, faz um marketing de conteúdo genial, só que as pessoas não atendem bem. Elas não estão preparadas para vender. Os atendentes ali, os vendedores, não têm a habilidade de se comunicar com o cliente de forma persuasiva, que gere autoridade, que gere confiança. Quando a gente conhece alguém, a primeira, isso é na teoria da Amy Cuddy, que é uma psicóloga, que é aquela mesmo que tem a teoria do fake until you make it, sabe? Da posição de poder e tal. Ela é incrível e ela diz que são 5 segundos para criar uma primeira impressão a respeito de alguém. Então, quando você criou já uma impressão que o Instagram te trouxe um conteúdo sensacional daquela loja, por exemplo, mas você chega na loja e você, nos primeiros 5 segundos, não é bem recebido, não é bem atendido, o vendedor vem te atender com a cara fechada, não tem um acolhimento, já cria uma impressão. Quer dizer que vai deixar de comprar? Não necessariamente, tá? Porque não é só a abordagem que faz com que perca a venda, mas a abordagem abre as portas para que a venda aconteça mais rápido, para que gere essa confiança mais rápido. Então, nessa teoria, ela diz que quando a gente bate o olho em alguém, são 2 perguntas que a gente inconscientemente faz, que é, eu posso confiar nessa pessoa? Eu posso respeitar essa pessoa? Então, você ter uma estratégia de venda com pessoas capacitadas vai fazer com que todas as tuas estratégias ali que estão adjacentes ao momento da venda funcionem melhor, certo? Concorda, Vi? Se você não souber receber aquele lead que vem para você, por exemplo, você que cria um conteúdo sensacional. Ainda ontem aconteceu uma situação interessante com um cliente meu, tá? Nós publicamos um vídeo onde ele informava um novo serviço da clínica dele, que era o atendimento psicológico a pacientes que estão num pós-cirúrgico, tá? Cirurgia estética, para esclarecer. Interessante. E aí veio uma pessoa... Super serviço, né? Super, porque o que acontece? Existe, né, estudos em que pessoas que modificam o nariz, modificam alguma parte do rosto e tal, mesmo que a cirurgia tenha sido perfeita, super bem sucedida, elas demoram um tempo para se acostumar com a nova fisionomia. Isso acontece muito com pacientes de cirurgia de bariátrica. Exato. Inclusive, tem uma mudança corporal e de imagem muito inclusive, grande. Na cirurgia bariátrica é necessário, é indispensável. Então, ele oferece esse serviço, não é um serviço pago à parte, já está incluso no valor da cirurgia. Legal. Então, a gente divulgou esse serviço ontem. E nessa divulgação veio um comentário que a gente analisou aquele comentário ali, né? Ela foi um pouco debochada no comentário. Então, ela disse assim, legal, oferecer um serviço para me dar suporte a um procedimento que eu nem preciso fazer e que eu vou fazer. E a gente ficou tentando decifrar aquele comentário. Ela tá debochando, ela tá sendo irônica, mas a gente precisava dar um retorno. Né? Então, antes de eu finalizar essa história, deixa eu ir a outro cliente meu. Mas depois finaliza que eu fico curiosa. Vou finalizar. Então, um outro cliente meu tem um péssimo hábito de pessoas deixam comentários nos posts dele e ele não responde. E eu sempre digo, não é só pelo engajamento. Isso é importantíssimo para o engajamento, mas não é só pelo engajamento. É um possível cliente seu que está ali sem resposta. Isso. Então, ele precisa ter a resposta, mesmo que ele esteja só batendo palminha, que você devolva com um sorrisinho, mas você precisa dar uma resposta. Então, agora voltando nesse cliente. E aí? Então, a gente debateu ali no grupo qual vai ser a resposta para essa pessoa, porque primeiro a gente precisava entender o que ela estava dizendo para então responder. E aí, eu orientei o seguinte, diga de forma bastante simpática, que esse é um serviço a mais que a clínica está oferecendo, que
cabe à pessoa fazer ou não, decidir se ela vai ou não fazer o acompanhamento psicológico, assim como também cabe a ela decidir se ela vai fazer a cirurgia estética, né? Ela não é obrigada nem a uma coisa, nem a outra coisa. Exato. E resumo da ópera, a pessoa que comentou, que teve essa resposta, que recebeu essa resposta, imediatamente disse, não vejo a hora de fazer a minha cirurgia. Aí pronto, aí o comercial foi direto no direct, conversou com ela, já marcou consulta e já tem previsão para a cirurgia. Então, assim, você precisa responder e mais, ser rápido na resposta. Precisa muito isso. Esse mesmo cliente que eu estou te dizendo, ele tem faturado acima de 100 mil reais ao mês com cirurgia. E ele já me deu o feedback, 90% vem do Instagram. Olha então, só. assim, como assim você não está no Instagram ainda? E como assim você não responde essas perguntas? Não responde os comentários. Era um comentário aparentemente debochando do novo serviço, que já converteu numa consulta e que provavelmente vai virar uma cirurgia realmente. Então... Vi, fazendo uma analogia aqui, a gente que treina, né? Tem aquela história, melhor um treino mais ou menos do que nenhum treino, né? Hoje mesmo eu fiz um treino que foi meio nota 7 ali, mas ok. Melhor um treino nota 7 do que nenhum treino. Com relação a aparecer nas redes sociais e ter uma página do seu serviço, isso também é verdadeiro ou é melhor não? Se você não for fazer direito, se você não for aparecer profissionalmente, é melhor que você aguarde e faça e abra o seu perfil comercial quando você estiver mais preparado. Eu costumo dizer o seguinte, aí você me fez 2 perguntas, tá, Sá? Tá. Você me fez 2 perguntas. A primeira é, devo esperar estar preparado? Não, comece fazendo nas condições que você tem até ter condições de fazer melhor ainda. Cortella. Cortella, adoro. Adoro essa frase. Eu também, é minha frase de lei. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, segundo ponto que você colocou aí, é constância, né? Então, sim, constância é importante. A gente precisa entender 2 coisas aqui. Constância não é fazer o melhor todos os dias. Vamos supor que eu estou... Tem até assim como eu no meu treino hoje, né? Que não foi o melhor, mas eu tava lá. Eu também hoje eu não fui pra academia. Eu fiz uma bike em casa. Não é o melhor treino, é só uma bikezinha. Mas eu fiz. Entendeu? Tá meu check lá na semana que eu fiz. Então, constância é você fazer todos os dias. Não quer dizer que você vai dar 100% todos os dias. Agora... Ponto de vista do algoritmo, também. Constância. O algoritmo entende que se você está presente ali, você está fornecendo conteúdo. E o que o Instagram quer? O Instagram quer que as pessoas fiquem ali, consumindo conteúdo. Se você está dando munição para as pessoas consumirem, o Instagram vai amar você, o algoritmo vai amar você, então vai começar a te entregar mais. Porém, a pergunta que você fez foi... Mesmo que eu não faça bem feito, eu devo fazer? Aí entra, na minha opinião, a questão de melhor qualidade do que quantidade. Tá. Então, se foque em fazer algo bem feito, não vai ser o perfeito, vai ser o bem feito. O perfeito é ficar esperando as condições melhores. O bem feito é fazer nas condições que você tem. Então, faça o bem feito primeiro, quando você puder. E se programe para isso. Aí a gente entra na parte de organização de tempo, de planejamento de agenda, de priorização. Porque se você entende que aquilo ali é importante para o teu negócio, você vai achar tempo para fazer. Você vai encontrar tempo para priorizar o teu conteúdo. O que a gente está fazendo aqui hoje à tarde, Sá? Conteúdo. Paramos a nossa tarde hoje para produzir conteúdo. E eu acho que quando a gente fala de constância, não necessariamente a gente está falando de alta frequência. Porque é melhor ter um conteúdo de qualidade 3 vezes na semana e, sei lá, 1, 2 stories ao dia, do que você ter 10 stories ao dia, conteúdo todo santo dia de péssima qualidade, não é verdade? Boa. Você tocou num ponto muito interessante, porque as pessoas entendem que constância é todo dia, né? Constância é periódico. Periódico pode ser 1 vez por semana, pode ser 2 vezes, pode ser 3. Você que vai definir a periodicidade que você consegue atingir. De novo, o algoritmo prefere que você esteja lá todos os dias. Sim.
Mas você sabe da O sua algoritmo agenda. prefere que você esteja todo dia, que você pague tráfego pago, que você... O algoritmo quer tudo. É tudo bem. A gente sabe que não Como burlar necessariamente vai dar. isso? Como burlar isso? Com uma boa estratégia de conteúdo. Então, você fazendo uma estratégia de conteúdo, você desenvolve realmente ali qual vai ser a periodicidade que você vai fazer, quais vão ser os teus objetivos, porque entenda uma coisa sobre marketing de conteúdo, principalmente redes sociais. As pessoas consomem ali 3 tipos de conteúdo, basicamente: entretenimento, educação e informação. São esses 3 conteúdos, tá? Então, como você pode, o que cabe mais ao teu negócio e como você pode, talvez, até fazer as 3 coisas. Quando você mescla os 3, puxa, gabarito, né? Exatamente. Então, então, a estratégia de conteúdo faz isso. Ela define, né? A estratégia define a sua periodicidade, define qual é a persona que você tem que conversar, qual é o tom de voz, quais são as suas editorias, macro e subeditorias. E com isso, com tudo planejadinho, fica mais fácil executar. Aí você consegue manter mais a constância ali da periodicidade definida. Legal. Trazendo essa mesma pergunta que eu te fiz para a questão das vendas, eu acho o seguinte: quando a gente fala de venda, de atendimento ao cliente, né? Então tem a venda é toda a jornada, né? Então tem esse momento prévio ao momento de estar com o cliente, mas agora eu vou falar do momento que você está atendendo o cliente, seja por rede social, seja por WhatsApp, né? Remotamente ou presencialmente. Mas é fundamental que você tenha pessoas que gostem de pessoas. Tá? Isso é a primeira coisa. Não se contrata vendedor que conhece muito bem do produto, mas que não gosta de gente. Para atender pessoas, precisa, primeira coisa, gostar de gente. O resto a gente treina. Tá? Então, essa é uma skill que precisa vir de fábrica já com a pessoa. Tem que trazer isso, você tem que ver isso na entrevista. Então, o vendedor que não gosta de gente, por mais que ele entenda demais do produto, seja muito técnico, seja muito qualificado, não vai funcionar. Certo? Porque a conexão que é necessária e essa entendimento de persona, de público-alvo, que a gente até falou no primeiro episódio, isso vai fazer toda a diferença no tipo de confiança que o vendedor vai ser capaz de construir com o cliente. Então, não adianta ele conhecer do produto se ele não conhece minimamente de como que faz para fazer um cliente se sentir acolhido, como que eu faço para mostrar que eu estou interessado na necessidade dele. Então, não existe bom vendedor sem essa skill. Isso é fato. Você falou do episódio anterior, teve outro ponto que você falou no episódio anterior que eu fiquei curiosa, sobre a questão da inteligência artificial nas vendas. Como que é isso? Então, todo mundo comenta sobre isso, pergunta, né, se vai substituir e tal. A inteligência artificial já está substituindo esse atendimento inicial. Então, por exemplo, hoje você vai no Madeiro, no McDonald's, você tem o totem ali, e a pessoa não precisa mais passar por uma outra pessoa. Mas aí não tinha uma atividade de venda. Quando você... tudo que foi substituído por totem, ou coisas que você compra na internet, são coisas que você não precisava... Atendimento. Esse é atendimento inicial. Ainda assim, quando você tem algum problema com o pedido, não é para a máquina que você vai falar, né? Então, assim, a questão de atendimento, os robôs e toda as tecnologias, de fato, estão auxiliando as empresas a não precisarem de tantas pessoas contratadas para poder fazer um bom atendimento inicial. No entanto, sempre vai ter um momento que vai haver esse contato humano com humano, cliente com vendedor, com atendente, com um pós-venda, com um CS, um CX, enfim. E o bom vendedor, ele vai se aliar à inteligência artificial. Então, usando, por exemplo, o ChatGPT, que já deveria estar, né? Espero que esteja já na boca do povo e sendo usado aí por vendedores para redigir um bom e-mail, para criar uma boa resposta para o cliente, um contorno de objeção que veio à distância, de repente, para alguma venda complexa que você faça. Hoje em dia dá para pedir para o Bard, para o ChatGPT, ajudar como contornaria, qual é a forma ideal de contornar essa objeção, né? Ele vai te ajudar. Claro que isso vai ser diferente de você adquirir o conhecimento por uma fonte não robótica e você entender, de fato,
o porquê daquela técnica, né? Então, quando você passa por um treinamento de vendas, por uma mentoria de vendas, você entende os porquês. Aí fica mais fácil de executar depois. Faz sentido para você o porquê que a resposta é aquela. Mas se precisar de uma resposta pronta, pede ali que a inteligência artificial te ajuda. Então, acho que o bom vendedor, ele precisa entender que ele tem que estar alinhado, ele tem que estar atualizado. Não existe hoje você não saber, não usar isso. Com certeza você vai ficar para trás. O mercado, ele é muito competitivo e com tecnologia, ele ficou muito... Os critérios são ainda mais acirrados, né? Então, hoje, para ser um bom vendedor e estar em uma boa empresa, ter um bom salário, bom comissionamento, você precisa de uma série de habilidades ali. Você precisa... Vamos lá, um bom vendedor tem que ser muito completo, né? Ele precisa entender de pessoas, ele precisa entender do produto, ou seja, o conhecimento técnico daquilo, ele precisa entender de tecnologia, ele precisa ter inteligência emocional para lidar com todas as adversidades ali de meta, de não atingir o salário que estava esperando, ou de ter persistência para, sim, atingir a meta e tudo mais. Então, é um conjunto de habilidades aí interessante que a inteligência artificial precisa estar aliada a elas, precisa estar inclusa aí todos esses elementos. Bom, a inteligência artificial nas redes sociais, não preciso nem falar, né? Porque Sensacional, tomou conta. Uhum. Eu fui uma pessoa altamente resistente, já contei essa história em um outro podcast que eu participei, inclusive. Eu fui altamente resistente ao ChatGPT. Quando surgiu... Gente, eu gostei tanto dele. Quando e eu surgiu... adoro escrever, eu sou uma pessoa que adora escrever, Então, adora texto, mas assim, pro nosso trabalho, pro dia a dia, para agilizar, para você que cria texto, cria conteúdo, poxa, mas esse é o ponto. Deixa eu contextualizar, né? Uhum. O nome da minha empresa é Texto. Uhum. Era, até então, a minha principal fonte de produção. Tá. Texto. Eu produzia texto. Claro que com o tempo surgiram outros serviços que, até pela demanda do mercado, né, foram surgindo outros serviços e eu fui englobando ali e me adequando. Mas o nome é texto porque inicialmente era essa a ideia. Escrita, tá? né? Tudo a ver com escrita. Exatamente. Quando veio o ChatGPT, na verdade, assim, não quando veio... Você falou, ai meu Deus, vai tirar meu emprego. Não, na verdade, não quando veio, porque eu não sei se eu fiquei sabendo do ChatGPT já no nascimento dele, mas quando eu soube do ChatGPT, eu fui muito resistente, porque eu falei assim, capaz que um robô vai escrever com a qualidade do meu texto. Porque, modéstia à parte, o meu texto é um belo texto, entendeu? Uhum. E isso aí eu não... Pra mim, assim... Não vai. E continuo dizendo, não vai mesmo. Uhum. Mas assim... eu acho que a qualidade, a personalização que um texto escrito por uma mente humana tem é a mesma coisa que o relacionamento que um vendedor é capaz de fazer com o cliente. Inteligência artificial nenhuma vai substituir isso. Exato. Não e existe. Quando isso aconteceu, eu lembro que eu fiquei ali 1 mês, 2, ali empurrando com a barriga de entender como é que funcionava o ChatGPT. Quando eu conheci, eu falei, o quê? Tô perdendo tempo, Brasil. Tô perdendo tempo. Essa foi a minha conclusão. A inteligência artificial, ela tá aqui para ajudar. Ela tá para auxiliar. Ela tá para nos dar o que a gente tem de mais escasso hoje, que é o tempo. Com certeza. Entendeu? Então, assim... Para o ChatGPT funcionar com qualidade, eu preciso colocar o meu conhecimento. Isso, fazer a pergunta certa, ajustar a pergunta, refinar o texto. E até para escrever um texto mesmo, não estou nem falando de fazer perguntas, como você falou, mas para escrever um texto, eu posso escrever o meu melhor texto e dizer ao ChatGPT, melhora esse texto. Entendeu? Sensacional, né? Eu adoro. Exato. Número 1, e eu me tornei também. E inclusive, Sá, hoje em dia, eu não digo que 100%, tá? Mas vamos colocar aí 90% dos textos, principalmente para os meus clientes, né, que eu escrevo, são com auxílio do ChatGPT. Quando não é o ChatGPT? Quando eu tô com tempo... hoje eu tô com tempo, eu mesma vou escrever. Aí eu escrevo, né? Mas mesmo assim, falando em economia de tempo,
até para que o chat me entregue um bom texto, eu preciso despender um tempo ali para passar para ele as informações que eu quero que ele coloque naquele texto. Uhum. Então, qual é o problema que eu vejo nas inteligências artificiais desse sentido? De novo, voltando naquilo que a gente falou lá no primeiro podcast. Pessoas que não necessariamente são autoridades naquele assunto, que não têm sequer conhecimento, têm condições de chegar lá no chat GPT e pedir para desenvolver um conteúdo a respeito de um determinado assunto. Vai ser, se comparado ao texto que eu pedi, ao texto que a pessoa pediu, um texto bem mais raso. Mas quem está do outro lado, na ponta, não necessariamente vai perceber isso. E isso é preocupante. Eu quero te contar uma história rapidinho mesmo. Eu conheci uma pessoa, um tempo atrás, uma jovem, que ela não sabia bem o que ela queria fazer da vida. Em questão de 3 meses que eu convivi com ela numa mentoria, ela mudou de medicina para qualidade de vida, para social media, para vender bolo. Ela fez em 3 meses mais coisas que eu fiz a vida inteira. Em todas elas, que ela tinha muita coisa, inclusive da geração, né? Essa geração imediatista. Tipo, ela não via o resultado em uma semana e já passava para a próxima ideia. E colocava energia em tudo. Colocava energia em tudo e tal. E as ideias que ela colocou no Instagram, porque algumas, né, faziam parte do projeto pessoal dela, mas o que ela queria colocar ali no Instagram como profissão, ela ia no ChatGPT e pedia pro ChatGPT produzir. Um dia, inclusive, ela chegou a dizer assim, eu tenho um calendário de conteúdo pronto para 1 ano já. Eu falei, gente, como assim? Como assim 1 ano? Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 dias. Porque sim, numa estratégia de conteúdo a gente faz um calendário editorial para 30 dias. Mas com a maleabilidade de que tudo pode mudar de acordo com os acontecimentos do mundo. Entendeu? Então, por que ela tinha para 30 dias? Porque ela deu um comando ali e em questão de 1 minuto o ChatGPT gerou. Tem conhecimento nisso? Não tem. Tem experiência de vida nisso? Experiência profissional, calos nas mãos? Não tem. Então, a inteligência artificial colocou pessoas como... deu visibilidade, ajudou a dar visibilidade através das redes sociais a pessoas que não necessariamente têm conhecimento. E isso é muito preocupante. E eu acho que pensando na gente aqui, né, nos nossos negócios, você que auxilia as pessoas, os profissionais com estratégia de conteúdo, e eu que faço treinamento e mentoria, enfim, de educação em vendas, eu acho que depende do que o profissional e a empresa estão procurando. Porque, como você falou, não tem conhecimento por trás desse recurso, mas é um recurso. Então, que tipo de cliente esse tipo de ação vai conquistar, entende? Então, assim, a gente quer, eu e você, né? A gente quer cliente que queira usufruir do nosso conhecimento, da nossa experiência, porque o que ele quer oferecer para o cliente dele, lá na outra ponta, é algo, de fato, com uma fonte verdadeira e segura, certo? Então, eu ainda continuo não me preocupando tanto, porque eu acho que a empresa que vai deixar de te contratar para usar uma estratégia como essa, não era a tua persona mesmo, entendeu? A empresa que vai deixar de me contratar para dar um treinamento, para falar com o meu conhecimento vasto que eu tenho em vendas, com a minha formação em psicologia, com essa mescla que eu faço de venda com o fator humano e tudo mais, a empresa que vai deixar de me contratar para como treinar a minha equipe e construir um treinamento lá no ChatGPT, ela não era o meu ICP, né? Não era o meu perfil de cliente ideal, que é o público-alvo e persona voltado para a empresa. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que é basicamente isso. Tem espaço para inteligência artificial que vai resolver a vida aí de um monte de empresa e vai continuar tendo espaço para pessoas e profissionais como nós que querem atender com excelência, que querem oferecer excelência. Só que a gente só vai se conectar com aquele cliente que também quer oferecer excelência para o cliente dele. Faz sentido? Faz, e engraçado você falar isso, porque eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo com o ChatGPT, que talvez algumas pessoas não saibam, né?
eu ia dizer, enquanto você estava dizendo, o seguinte, que, antes de eu lembrar o que eu queria dizer, o que eu estava pensando o seguinte, tudo na vida pode ser usado para o bem e para o mal, Isso. depende de quem vai usar, né? Agora, eu não sei se você sabe, aí entra a curiosidade que eu quero contar. O ChatGPT, ele tem alguns bloqueios. Uma vez eu fui pedir uma legenda, eu queria escrever uma legenda, eu coloquei lá todo o contexto que eu queria na legenda e no final eu dei o comando que eu queria que aquela legenda fosse num tom agressivo, que era pra chocar mesmo. Daí ele é politicamente correto. Ele falou, me "Não, rebateu, querida, ele me como rebateu, assim?" ele falou, não, o ChatGPT, a política, não sei o que, não recomenda agressividade, blá, 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 blá. Aí eu, tá bom, chat, então por favor seja irônico. Que são Aí, as palavrinhas-chaves, né? Que até sim, quem usa sim. vai saber manejar melhor. E, Sá, aproveitando essa deixa aí do ChatGPT, a gente sabe que hoje em dia a gente tem vários robôs, né? Os robôs, inclusive, a disciplina que eu ministro no curso de marketing digital é de inbound marketing. Tá. O que é o inbound marketing? Também usa a estratégia do marketing de conteúdo para nutrir os leads que chegam através de ações nas redes sociais, em site, Estratégia etc. de atração, né? Exatamente. Então, muito disso não. 100% disso é feito através de robôs, né? Inclusive do CRM que você comentou. Então, a partir do momento que o lead, ele vai caminhando ali no funil e vai demonstrando interesse por aqui ou por ali, a gente vai nutrindo com diferentes conteúdos aquele lead até fazer com que aquele lead se torne consciente da compra e se aproxime do fundo do funil. E assim como esses robôs, existem vários outros, inclusive no direct do Instagram, no WhatsApp. Como que é isso, né? A robotização dessas ferramentas que fazem com que o cliente se aproxime mais ali do ponto de venda. Porque, por um lado, eu entendo que ajuda, mas eu quero tua opinião, entender até que ponto que ajuda e até que ponto que realmente precisa ser o vendedor ali. Quando a gente fala de inbound marketing, a gente está falando de estratégia de atração e não de atendimento. Então, é o primeiro ponto. É super válido e isso vai ajudar a atrair e trazer o teu cliente para daí você dar a tratativa na sequência, né? A jornada de compra, depois da atração, vai ter esse momento de abordagem, de atendimento. E a abordagem, esses chatbots também fazem. E podem fazer de forma eficiente e tudo mais. Só que, assim, essa abordagem, ela sempre vai ser robótica, a própria palavra já diz. A gente sabe quando a gente está sendo atendido ali no WhatsApp por um robô ou quando a gente está sendo atendido por um atendente, certo? Muitas vezes que eu acho muito legal essa estratégia das marcas e as empresas que avisam, eu sou a Bia, sou a inteligência artificial qual que é a Bia? Do Bradesco, né? Eu sou a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. A Lu, da Magalu, né? Então, eu acho que a abordagem tá muito resolvida e isso é similar ao que você falou do ChatGPT para te ajudar no teu trabalho. Ajuda a ganhar tempo. Então, ao invés de ter um monte de gente, pessoas, seres humanos, para dar oi para o cliente assim que ele vem dessa estratégia de inbound, temos robôs, ótimo. Então, o robô já vai direcionar. Isso existe há muitos anos, mesmo antes de rede social e de WhatsApp, existe telemarketing, teleatendimento, né? Os call centers. Você ligava no banco, ficava lá, passava por vários robozinhos. Então, a secretária eletrônica, aí já fazia esse trabalho mesmo antes da gente ter os recursos de hoje, né? O que eu acho? O ser humano, em algum momento, ele vai precisar de um outro ser humano. Por mais que seja toda a jornada de compra e a venda inteira feita via internet, e-commerce, tudo bem. Mas se você tiver um problema com o produto, não é o robô que vai te ajudar. Né? Se você tiver um problema com o produto, precisar reportar esse problema, precisar dizer o que deu errado e tudo mais, em algum momento você vai ter que ter gente. Né? Então, a tua pergunta foi no sentido de se eu acho que isso vai atrapalhar as pessoas ou o que até que ponto realmente, né, isso é positivo, em que momento passa a realmente ter esse... eu acho que é isso, eu acho que é positivo enquanto estiver sendo um auxílio, uma estratégia de ajuda para que a empresa ganhe tempo, para que a empresa possa ter
menos recursos humanos e mais recursos de tecnologia. Mas o recurso humano precisa ser muito bom. Então, eu acho o seguinte, já que não precisa contratar tanta gente hoje em dia, contrata gente boa, entendeu? Treina, contrata gente que gosta de gente e treina os teus vendedores, capacita as pessoas, porque, poxa, já reduziu tanto o contato humano que um cliente precisa ter. Quando vier a ter esse contato humano, coloca gente que de fato tenha preparo, que tenha interesse genuíno em atender aquela demanda que vem do cliente, seja antes ou depois da compra. Certo? Eu peguei aqui como curiosidade uma discussão que eu tive com a Lu da Magalu. Ai, meu Deus, briguei com a Lu. Barraco com a Lu. Quarta-feira passada, eu briguei com a Lu. É o seguinte... Eu tava em casa... Eu já até imagino por que seja. Eu tava em casa, aguardando o meu pacote, que eu sabia que já tinha saído para entrega. Eu estava lá, aguardando. Aí me chega a seguinte mensagem. Descobri a situação da sua entrega. Então, a transportadora tentou entregar, mas informou que não tinha ninguém para receber no local. Como assim? O porteiro eu tô aqui. Lá. Aí eu respondi, não. Você tá enganada, senhora. Aí ela disse, ainda não tenho certeza em como posso te ajudar. Que tal a gente fazer assim? Você pode escrever de novo aqui para mim? Não. Só que em outras palavras. Aí eu falei, eu estou em casa sim. Não tentaram fazer a entrega. E pensa que isso, eu tava muito brava. Eu sei que eu tava falando com o robô, mas eu tava muito brava. Eu tô esperando, era véspera de feriado, tinha que chegar naquele dia, que história é essa? Aí, quando é assim, a transportadora faz uma nova tentativa de entrega em até 2 dias úteis. Eu falei, não tem 2 dias úteis, porque vem o feriado, tal. E aí, no final, ela pergunta, né? Agora me conta, será que eu consegui te ajudar com essa resposta? Claro que não. Não ajudou. Mas assim... Nota 0. Mas assim, o que eu quero contar é que, provavelmente, mesmo eu brigando com o robô, essa mensagem chegou até... de alguma forma, a transportadora. Porque coisa de minutos depois, ou sei lá, uma meia hora depois, eu recebi um WhatsApp daí de uma pessoa pedindo para eu confirmar o endereço, porque eles não tinham encontrado o número do meu prédio. Então, pode ser sim que eles tenham tentado fazer a entrega, né? E não conseguiram. Mas aí eu dei todas as coordenadas e o eles erro foi chegaram. Humano mesmo, viu? Provavelmente sim. O erro maior e o acerto maior sempre vai ser humano, na maioria das vezes, né? Uma dica para isso, Vi, pra você não precisar ficar brigando com a Lu, da Magalu, escreve atendente, falar com atendente, vendedor, né? Então, quando você coloca, geralmente é uma palavra-chave. Que daí ótima dica! Acho que é a melhor do podcast. Isso funciona, né? Você escreve ali, falar com o atendente, que aí ele vai bugar ali as respostas possíveis, mas a palavra atendente geralmente vai jogar para um atendente, né? Não é sempre, mas a maioria das vezes isso funciona. Mas você viu, você precisava de alguém ali para te dar uma resposta, não era a Lu da Magalu que te deu, né? Então, de fato, eu acho que é isso. Já que precisa de menos gente, a tecnologia ajudou nesse sentido, então contrate boas pessoas. E você, vendedor, atendente, também, essa etapa da venda, de fato, está substituindo as pessoas, né? Essa abordagem inicial. Então, qualifique-se para que você possa se inserir em outras etapas da venda, em outros momentos da jornada de compra do cliente, de forma mais adequada, mais profissional, mais técnica e menos amadora, que é o que a gente, infelizmente, vê tanto até hoje. Muito bom, eu acho que a mensagem principal desse bate-papo aqui que a gente teve hoje é que, independente, né, Sá, de quais ferramentas, quais plataformas estão aí para nos ajudar, ainda assim a gente precisa se profissionalizar, ainda assim a gente precisa levar a sério o que a gente faz, se capacitar cada vez mais, estudar, ler, para que a gente ofereça um serviço melhor ou para que a gente ofereça um atendimento melhor ao produto que a gente vende e assim por diante. Porque nada substitui o conhecimento. Exato. Então, quando a gente fala de competência em alguma coisa, tem o conceito lá do chá, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, nada substitui a atitude,
isso não é treinável, né? A atitude é o que vem com a pessoa, o que ela está disposta a fazer, mas o conhecimento também não se substitui. Então, as ferramentas vão ajudar você a ter mais habilidade, elas vão ajudar na etapa ali da habilidade, da competência. Então, na hora de colocar em prática o conhecimento, você pode lançar mão de ferramentas para fazer isso de forma mais rápida, enfim. Mas o conhecimento nada substitui. Então, buscar gente para te atender que tenha conhecimento, que tenha experiência, né, que tenha calo na mão, como você falou, que tenha esse estofo, ou buscar capacitar os teus vendedores, a tua equipe, os teus atendentes para que eles adquiram esse conhecimento, isso não vai mudar. A gente vai continuar sendo gente. Então, é isso. É isso. Então, finalizamos mais um episódio, né, do nosso Magneticast. Um trava-línguas aí pra gente. É uma cacofonia aí proposital, Magneticast, para que você se atraia aí por essas ideias que são tão pertinentes. E muito feliz, né, Sá, da gente dar esse passo, que venham mais episódios por aí. Isso, e se você gostou, vai lá no nosso Instagram, comenta o que você achou do episódio, traz temas pra gente, né, Vi? Porque a gente sabe que criar conteúdo de podcast, trazer coisas que interessam para as pessoas é o mais importante, é o que a gente mais vai buscar. Então, deem a sua opinião lá, se você ouviu. O meu é @Sabrina_vendedor, vendedor. E o meu, @ViMagalhães, com 4 S's. Isso. Então é isso. Muito obrigada. Sigam aqui com a gente. A gente vai seguir fazendo com muito carinho aqui esse podcast, o Magneticast. Obrigada, tá? Obrigada, Vi. Obrigada. Tchau, tchau.